Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Houve um homem em Romatem, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eclana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Juf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ela de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu o melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos foros foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força.
Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monte-muro exalta a necessidade para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos das trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dai essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E ali abençoava Elcana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tanto quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: porque fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Porquanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar à idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e a Fineias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que
procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Entendeu então Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir-lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berzeba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel, e Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Fec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos a Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os filhos de Eli, Ofni e Fineias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vinda a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca mais jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto.
Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é este? Então chegou aquele homem apressadamente e veio, e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente um tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram em casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas, com Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: Não fique connosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós na arca de Deus de Israel? E responderam: A arca de Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca de Deus de Israel. E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, como um grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vinda a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade e a mão de Deus era muito agravada ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até ao céu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não
envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retirará de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens da vossa hemorroides e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o vosso coração com os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixariam ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, como sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás deles até ao termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod, uma; por Gaza, outra; por Ascalon, outra; por Gat, outra; por Ecrom, outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até às aldeias e até a Bel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia substituir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: porque não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei
da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome de grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o afligam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar sobre ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste de casa de teu servo de tempos distantes. É este o procedimento dos homens, é, Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo Davi será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Se é, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Segundo livro de Samuel, capítulo 8. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a metega-mã das mãos dos filisteus. Também derrubou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Feriu também Davi a Addezer, filho de Reob, filho de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou e todos os cavalos dos carros e reservou dele 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Addezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições da Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor guardou a Davi para onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betai e Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão,
ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tui, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria e de Moabe e dos filhos de Amon, e dos filisteus e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale de Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Zoabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailube, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Jeúida, estava sobre os queruteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. 2 Samuel, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhes o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele a benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou de casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou de Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os teus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até às nádegas e os despediu. Quando isto foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos filhos de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maca 1.000 homens, e dos homens de Tob 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maca estavam à parte no campo.
Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu, irei a socorrer-te. Do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer a seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. E Subaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dímetros sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Subaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer os filhos de Amon. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com eles os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada, porque não desces à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejaram com Joabe, caíram alguns do povo de servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe a dizer e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encoralize e te diga: Porque vós chegastes tão perto da cidade a pelejar, não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes, porque vos chegastes ao muro. Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer.
E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós no campo. Porém, nós fomos contra eles e à entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal a teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e derrota. Esforça-o tu, assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi a recolher em sua casa, e lhe foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez parecer mal aos olhos do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele te mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito neste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a cabeça que a mulher de Urias dera a Davi, a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi, dizendo-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos. Porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, chamou o seu nome de Gedibias, por amor ao Senhor.
Ora, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo e cerca a cidade e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras e às talheiras de ferro e os machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. E aconteceu depois disto que, tendo Abelazão, filho de Davi, uma irmã formosa cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Porque tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente, que quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepara comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e amassou e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os teorou diante dele. Porém ele recusou comer, e disse a Amon: Fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: Traz a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se fez assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde irei eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse-lhe: Ponha fora a esta, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não te angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham ao teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei disse: Porque iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido, quando o
coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Amon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei, esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe tinha ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se, Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas roupas, e se lançou por terra. Da mesma maneira todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não digam, meu senhor, que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Amon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo, morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei, eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Então Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amon. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe, ora fins que estás de luto, vestes roupas de luto e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei e fala-lhe conforme a estas palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitou-se com o rosto em terra, e prostrou-se e disse, salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei, que tens? E disse ela, na verdade sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram, dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher, vai para a tua casa e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei, em justiça, rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpável. E disse o rei, quem falar contra ti, traze-mo a mim e nunca mais te tocará. E disse ela, ora lembre-se o rei, o Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. Então disse ele, vive o Senhor que não há de cair no chão nem um cabelo do teu filho. Então disse a mulher, peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E ele disse, fala. E disse a mulher, porque pois pensaste tu tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, não lhe tirará a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva, falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva? Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque cada um como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher, ora fala o rei, meu senhor. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto?
E respondeu a mulher e disse: Viva a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sabe, é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostou sob o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei, e disse Joabe: Hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo o Israel homem tão bonito, belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até à cabeça não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. E assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir ele. E enviou-o ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço do campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e pondo-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que me puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá para que te envie ao rei a dizer-lhe: Para que vim de Jesur, melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa que me mate. Então foi Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele lhe apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Segundo o livro de Samuel, capítulo 15. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão assim e dizia-lhe: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens nem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo o homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava-o e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebron o meu voto que fiz ao Senhor. Porque morando eu em Jesur na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tomar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebron. E enviou Absalão espias para todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebron. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada subiam naquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e ia crescendo em Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. E disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e jejuamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei de 10 mulheres concubinas
para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: porque irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro, e também desterrado do teu lugar. Ontem vieste e te levaria hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando pelo povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu a Abiatar, até que o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei de Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará vir a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaiás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do monte das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, bem fui, antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão que comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu senhor? Disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem de linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo e amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial.
O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Abasalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Porque amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, pois quem pois diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que o meu filho que saiu das minhas entranhas procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoou, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo, porque não foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, porém, daquele que eleger o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e te fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Segundo livro de Samuel, capítulo 17. Disse mais a Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Falaremos conforme a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho de Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e a de seus homens, que são valorosos e que estão em espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora está escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio, alguns deles entre, cada um que o ouvir então dirá: Houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo o Israel sabe que o teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berzeba, em multidão como a areia do mar, e tu em pessoa vás com eles à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha.
Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Meiás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um poço, e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu palácio, e ali dentro desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos descascados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: onde estão Ahimaaz e Jonatas? E a mulher lhe disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que se retiraram, Ahimaaz e Jonatas saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa nas águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, alardou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial, e era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia e mãe de Joabe. Israel, pois, a Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Subi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileita, e Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grãos torrados e favas e lentilhas também torradas e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas e o trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo livro de Samuel, capítulo 18. E Davi contou ao povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço sob o mando de Joabe e outro terço sobre o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sobre o mando de Itai, o Giteu, e disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão connosco, e ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque tu és de valor de 10.000 de nós. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo e a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo. E entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado no carvalho.
Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, porque não o feriste logo ali em terra, e forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar as minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Tai, dizendo: Guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos em sua mão e trespassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e voltou o povo a perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova. Levantavam sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até ao dia de hoje, se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me morrer e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: Vai tu e diz ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E perseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. E Davi estava assentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei, e o rei respondeu: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também traz estas novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro que parece ser o decorrer de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Aimaas: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cusi, e disse Cusi: Anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cusi: Vai bem com um jovem, com Absalão. E disse Cusi: Sejam como aquele homem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava em cima da porta e chorou, e ainda dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às fortedelas na cidade, como faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: Hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida dos
tuas concubinas, amando tu os teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido cada um para a sua tenda. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava profirando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, porque vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até à sua casa. Vós, pois, meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei. E à massa direis: Porventura não és tu o meu osso e minha carne? Assim me faça Deus a outro tanto, e se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá como de um homem só, e enviaram ao rei dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei e para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 15 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserva o rei isto no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zuria, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zuria, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente aceitou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faz, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa, e o que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Porque ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba repartias terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim.
porém era muito grande homem. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quanto serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mau? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Porém eu também mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E porque será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e porque me recompensará o rei com tal recompensa. Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passarás comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Porque te furtam nossos irmãos e os homens de Judá, e conduziram o rei em sua casa de além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque, pois, não fizestes contra nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Segundo o livro de Samuel, capítulo 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não temos parte em Davi nem herança do filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda e as sustentava. Porém não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para conhecer a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os creteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e com ele e estava Joabe cingido da sua roupa para vesti-la, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha, e adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava no meio de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque ele via que todo aquele que chegava a ele parava.
E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet-Maaca e todos os beritas se ajuntaram e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel e Bet-Maaca e levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque depois devorarias a herança do Senhor. Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem no monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bacri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os creteus e sobre os pleteus, e Adorão sobre os tributos, e Jeosafá, filho de Aliúde, era o cronista, e Seva o escrivão, e Zadok e Abiatar os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem por ouro que temos questão em Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: O homem que nos destruiu isentou sobre nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha sido de Saul, e Hermone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Miolita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha, sobre o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram
da rua de Betsã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai, Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto, Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Ibs e Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve um cobre, ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibcai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob, e El-Anã, filho de Jaré, Oreguim, o Belamita, feriu Golias, o Giteu, de cuja lança era a haste como o órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante, e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu reino retiro e o meu refúgio. O meu salvador da violência me salvas. O Senhor digno de louvor invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei, do meu tempo ouviu ele a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu a uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os dissipou, raios os perturbou, e apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. E desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e dos seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante de seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas os teus olhos são contra os altivos, e tu o abaterás. Porque o Senhor és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas.
Instruí as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste desde o escudo a tua salvação, e pela tua bravura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus pés. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste a força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí contra o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça das nações, e o povo que me conhecia me servirá. Os filhos dos estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos dos estranhos desfaleceram e, cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura e ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. E disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, de manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. José Bazebete, filho de Tacnome, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esmita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os filhos de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, que de tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruía, era chefe de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joíada, filho de um homem valoroso de Cabzel,
grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova no templo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a própria lança dele. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. Dentre os 30 ele ainda o mais nobre. Porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, entre os 30. Anã, filho de Dodó de Belém. Samá, erudita. Elica, erudita. Elês, palitita. Ira, filho de Iques, tecuita. Abiezer, anatutita. Mebunai, Uzatita. Zalmon, Auita. Marai, Netufatita. Elebe, filho de Baná, Netufatita. Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim. Benaia, Pirutunita. Idai, do ribeiro de Gás. Abi-albon, Arbatita. Asmavet, Barumita. Eliaba, Salbunita. Os filhos de Jazén e Jónatas. Samá, Aratita. Arião, filho de Sarar, Aratita. Elifelete, filho de Ansbai, filho de um Macatita. Eliá, filho de Aitofel, Gilonita. Esrai, Carmelita. Parai, Arbita. Igal, filho de Natã de Zobá. Bani, Gadita, que trazia as armas de Zelec, Amonita. Narai, Berutita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruía. Ira, Iritita. Garab, Iritita. Urias, Eteu. 37 ao todo. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão dos exércitos, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berzeba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gad, junto a Jazer. E foram a Gileade e à terra baixa de Odzi. Também foram a Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus. E saíram para o lado do sul de Judá e Berzeba. Assim percorreram toda a terra e a cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancava da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoas a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te a faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berzeba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jezebeu. E vendo Davi ao anjo que feriu ao povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi.
porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tivera ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Porque vem o rei meu senhor ao teu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel.